Deu certo. Pronto. Irmãos, ele vai iniciar. Vamos iniciar o nosso culto de doutrina. Na verdade, nossa reunião de doutrina, nós estaremos estudando esse livro aqui, como já anunciado, O Ser de Deus e os Seus Atributos, é do Dr. Heber Carlos de Campos. Ele vai estudar o capítulo 10 hoje. Temos estudado este livro já, acho que desde o começo do ano, eu acho. Tá bom, e vamos continuar. É o último capítulo que trata sobre os atributos de Deus incomunicáveis. E aí, a partir da próxima quinta, se bom Deus permitir, nós iniciaremos os atributos comunicáveis a partir do capítulo 11. Se não conseguirmos encerrar hoje, aí nós iremos então para a segunda parte, próxima quinta-feira. Tá bom? Eu já coloquei o link do Hangout aí. Se alguém entrar lá, eu projeto o livro. Se não, eu tiro do ar. Tá bom? Vamos orar ao nosso Deus para iniciar então nossa reunião de doutrina, de estudo doutrinário. Santo Deus, maravilhoso Pai, nos colocamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos direcione, que o Teu Santo Espírito, Divino Mestre, aclare as nossas mentes para que possamos entender a Tua palavra, Pai. Que tudo que falemos aqui aponte para Ti, para o Teu Filho e para o Espírito Santo. Que tudo venha glorificar o Teu nome, Pai. É no nome de Jesus que nós te oramos e também te agradecemos. Amém. Irmãos, a gente vai começar então o capítulo 10. É fundamental lembrar os irmãos que você pode comprar esse livro pela nossa editora. Outros sites, você pode adquirir, tá bom? Agora, claro, você não é obrigado a fazer isso. A gente tem usado o livro e eu sempre tenho lido citações dele para facilitar aqueles que estão em casa e que não têm um livro, tá bom? Que é uma espécie de review aprofundado, né? Que é normalmente aqueles vídeos gravados para falar de livros, né? A gente está aqui falando capítulo por capítulo, tá bom? Todos me ouvem bem? A imagem está chegando boa aí para todo mundo? Vamos então iniciar esse momento de estudo, já oramos e nós já procederemos já com o estudo em si, tá certo? Compra na editora, você botar a editora Cultura Cristã, tem lá para vender. Tem para vender em outras editoras também, acho que outros sites, né, perdão. Amazon, eu não sei se na Família Cristã tem, Livraria Família Cristã. Tem outras livrarias, tem inclusive uma livraria que participou conosco sorteando livros, eles devem vender também. Qualquer dúvida, fala com a gente lá no site da igreja, no Facebook da igreja, tem lá um WhatsApp, você entra em contato com a gente, tá bom? Irmãos, a gente vai tratar hoje sobre a infinidade de Deus, e a gente já viu que todos os atributos incomunicáveis, eles estão estreitamente interligados. Eles estão, eles fazem parte um do outro. A gente, inclusive, já tratou sobre isso já em outros momentos. Por exemplo, você vai pegar os outros capítulos que nós já olhamos, né? Não somente Deus é infinito, mas já vimos já sobre a eternidade dele, sobre a imutabilidade, e vimos que eles estavam interligados, né? Deus sendo eterno, ele é autoexistente, logo ele não deve submissão a ninguém, a sua vontade não é influenciada por ninguém. Então nós temos esses aspectos bem claros, tá certo? E aí é importante perceber que eles estão interligados, eles são incomunicáveis aos homens, mas eles não são incomunicáveis entre si. Então eles estão dialogando, se pudéssemos assim dizer. Por exemplo, Deus ele é independente. Por ser independente, ele é imutável. Por não depender de nada nem de ninguém, porque ele não foi criado por ninguém, ele não muda. Por ele ser independente do tempo, do espaço,
ele não vai mudar, porque ele não está sujeito a alterações de contexto, de tempo, de cultura, nem nada desse sentido. E ele, inclusive, o Dr. Weber vai dizer, ó, é imutável porque não é alterado por nada que vem de fora, justamente porque é independente. Essas duas qualidades são possíveis em virtude de ele ser um Deus que possui infinidade. Então, atributo, uma retrospectiva dos outros, né? Falaremos também dos outros que nós já falamos, e aí iremos fechar a primeira parte do livro no que se refere aos atributos em si. Nós já temos antes, fechar, comunicáveis, e iniciaremos os comunicáveis. Deixa eu aproveitar e já testar. Eu acho que só tem a irmã Evi só na outra tela. Deixa eu apresentar aqui em tela cheia. E aí eu vou apresentar o livro, só a definição do livro aqui. Tá chegando aí para ela. Pronto. Acho que dá para ler aí, não dá? Pronto. Deixa eu ler então ipsilitre, né? Quando falar em infinidade de Deus, estamos nos referindo à impossibilidade de se medir ou de quantificar as características do ser divino. Há vários atributos que o homem possui e que são reflexos de alguns atributos que Deus tem. São chamados atributos comunicáveis, né? Eles são finitos e mensuráveis em todos os seres humanos. Todos nós podemos medir o conhecimento, a bondade e o poder de um ser humano, mas não podemos medir essas perfeições em Deus, porque Deus as tem de um modo infinito, impossível de ser averiguado em toda a sua profundeza. Contudo, a infinidade é um atributo incomunicável que nenhuma criatura pode possuir. Ele continua e diz: há um certo sentido em que a infinidade de Deus diz respeito a tudo o que ele é. A sua infinidade é um atributo de todos os seus outros atributos. Nesse sentido, a infinidade qualifica todos os outros atributos. Por essa razão, podemos dizer que a sua misericórdia é infinita, que o seu poder é infinito e etc, né? Então é dentro desse conceito que ele vai tratar, aí ele vai fazer uma citação do Berkhoff, né? Berkhoff diz: a infinidade de Deus é aquela perfeição por meio da qual ele fica livre de todas as suas limitações. A infinidade não confunde a identidade de Deus com a soma total das coisas existentes, nem exclui a coexistência das coisas derivadas e finitas com as quais Deus mantém relação. A infinidade de Deus deve conceber-se como intensiva, mas não como extensão ilimitada, como se Deus se expandisse por todo o universo, uma parte do seu ser tocando-nos aqui e outra mais adiante, porque Deus não tem corpo e, portanto, não tem extensão. Interessante essa sacada do Berkhoff, porque justamente ele vai tratar dessa questão. A sua glória, a sua presença está em todo o universo, mas ela não nos toca, porque ele não tem corpo, logo ele não tem extensão. Então a ideia que ele vai trabalhar de extensão é isso, só tem extensão quem tem limite. Como ele não tem limite, ele não tem extensão, né? Ele vai inclusive dizer, a infinidade de Deus pode ser vista de duas maneiras. Quando vista com relação ao tempo, a chamamos de eternidade. Quando a vemos em relação ao espaço, a chamamos de imensidão ou onipresença. Então eu vou só cortar aqui a tela, já eu volto aí a apresentar, só para eu poder também olhar a tela do YouTube. Então, irmãos, ele vai tratar desses dois subconceitos, vamos dizer assim, né? Ele vai tratar sobre a eternidade, e aí dentro da eternidade ele vai tratar sobre o conceito popular de eternidade. Depois ele vai falar sobre o conceito filosófico de eternidade, e aí ele vai fazer uma aplicação. Depois ele vai falar sobre imensidão, o que ele também chama de onipresença, ou, na verdade nós chamamos de onipresença e também é chamado de imensidão, que é o termo inclusive que Rod usa a respeito do Senhor. E aí ele vai fazer a mesma coisa, ele vai elaborar o conceito, depois ele vai tratar sobre onipresença, porque ele está tratando sobre imensidão, e aí ele vai distinguir as duas para questões práticas. Depois ele vai falar que há vários modos de estar presente num lugar,
Depois vai falar que há diferentes modos de Deus estar presente. A presença de Deus pode ser benévola ou sem benevolência. E aí ele vai aprofundar mais. Como é um capítulo grande, de certa forma, a intenção minha essa noite é ir pelo menos até a onipresença. Aliás, até o ponto D. Há vários modos de estar presente num lugar. Se a gente conseguir concluir isso, aí fica muito pouco para a próxima quinta-feira. Se for possível, a gente emenda e conclui o capítulo todo, tá bom? Mas é fundamental a gente correr agora no começo. Então vamos lá voltar. Aqueles que estão com o livro, é a página 203, essa versão aqui, claro, né? Essa edição. Certo? A gente vai então falar primeiramente sobre eternidade, né? Ele vai falar, por exemplo, que os nossos pais na fé, né? Eles já criam já em eternidade. E aí o texto que o Dr. Heber vai citar é Gênesis, capítulo de número 21, verso de número 33. Gênesis, capítulo de número 21, verso de número 33, ele vai falar justamente sobre os nossos primeiros pais, né? E mostrar como, em contraponto às nações pagãs, eles já criam já num Deus que é eterno. Vejam aí o verso de número 33 do capítulo 21 de Gênesis. Fala assim: plantou Abraão tamargueiras em Berseba, invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Até a ideia do nome Senhor nós já temos visto, né? O nome pactual de Deus, ele aponta para o eu sou, né? Um Deus que é, que sempre foi e que sempre será. Um Deus que sempre é. Por isso que ele é o eu sou, né? Então é um Deus que não muda e é um Deus que é eterno. Então ele vai tratar já que esse conceito em contraposição à transitoriedade dos deuses pagãos fica muito evidente nesse texto e em outros textos, né? De tempos em tempos surgia um novo deus pagão, mas o Deus da aliança é um Deus que sempre existiu. E a gente sabe que os deuses pagãos são criações da mente do homem, né? E aí ele vai nos mostrar que essa ideia de eternidade, ele cruza a história na escritura, né? E não vai estar contido apenas no Antigo Testamento, com os nossos pais, nossos primeiros pais, né, com Abraão, mas também vai existir, por exemplo, em Romanos, capítulo de número 16, verso de número 26. Nós veremos ali Paulo encerrando a carta aos Coríntios, e vai dizer: e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então nós temos isso, né? Até as doxologias, né? Nós temos uma doxologia aí em Romanos, no verso 27, que diz: ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém, né? Então esse conceito ele é muito conhecido na escritura, né? Nós temos hinos, cânticos que tratam sobre isso. Então não é nenhuma novidade esse conceito, mas talvez seja novidade nós aprofundarmos algumas questões existentes nesse conceito, né? O Dr. Weber vai dizer que é um dos atributos mais difíceis de serem entendidos, justamente porque nós homens, né, estamos presos ao tempo. Para nós, 10 anos já é muito tempo. 20 anos, 30 anos é muito tempo, né? Eu vou completar 38 anos agora em julho. Para mim, 38 anos é muito tempo. Mas tem pessoas que, mais velhos do que eu, que viveram já 60 anos. Para eles, 60 anos é muito tempo. Para mim, é tempo demais já, porque eu não tenho noção do que é 60 anos. E aí você vai pegar, por exemplo, o presbítero Odilon lá da igreja tem 106 anos. Para ele, 106 anos é muito tempo. Para mim é tempo muito grande. Então, essa concepção de tempo para nós, ela é relativa de certa forma, porque por mais que os dias tenham horas contadas, as semanas tenham os dias contados, um mês tenha dias contados e semanas também, nós temos 52 semanas no ano, 12 meses, 2 semestres,
365 dias, sendo bissexto 366, por mais que nós tenhamos um conhecimento teórico e já escrito sobre o tempo, ele é relativo porque para alguns ele passa mais rápido, para outros ele demora para passar. É nesse quesito, nessa questão que eu estou falando em relatividade. Não que o tempo seja relativo em si, né? Mas às vezes o ano passa rápido para alguns e custa para passar para outros. Por exemplo, 2019 voou. 2020 está passando mais devagar porque a gente está em quarentena dentro das nossas casas e a gente não está naquela rotina tão corrida que estivemos antes da quarentena. Então é necessário olhar esses conceitos e para nós é difícil então entender a eternidade justamente porque o conceito de eternidade é relativo para nós por causa disso, por causa dessa questão do tempo. Né? Então ele vai falar, né, que para nós é difícil entender por quem está preso a duas categorias das quais não podem jamais fugir, o tempo e o espaço. Né? Até para nós nos deslocarmos de um espaço para outro, nós vamos gastar tempo. O Senhor não tem esse limite, né? Então ele vai falar, né, em tudo que fazemos, falamos ou imaginamos, essas duas categorias obrigatoriamente aparecem, né? Nunca podemos escapar da noção de presente, passado e futuro, né? A gente nunca tem como fugir desse aspecto. Para Deus não existe presente, passado ou futuro. É sempre o mesmo tempo, né? A vida sempre será medida por unidades sequenciais de tempo. Por exemplo, quando Deus ele cria luzeiros, a partir disso, várias coisas são criadas por causa dos dois luzeiros. O conceito de dias e, consequentemente, horas, semanas, meses. Termos os luzeiros, nós temos as estações do ano, e aí nós teremos nas estações o ano sendo dividido em 4 porções de tempo, né? Cada uma tendo aí 3 meses. Então, tudo isso por meio daquilo que foi estabelecido. Deus ele estabelece o tempo, e ao estabelecer o tempo, então, as coisas elas passam então a ter esse limite, né? Todavia, quando falamos de Deus, não podemos enquadrá-lo nas mesmas medidas que as nossas. Ele não está sujeito às categorias espaciais e temporais. Então, ele vai mostrar justamente que o objetivo desse tópico é evitar maiores confusões a respeito dessa questão. E aí ele vai tratar, então, a eternidade num pressuposto ou num conceito mais popular, o que o conceito popular fala sobre a eternidade, e o que o conceito filosófico fala sobre a eternidade. O conceito popular, ele vai tratar justamente sobre aquele que está vinculado a um tempo sem fim, né? Quem é eterno? É aquele que está vinculado a um tempo que não tem fim, né? A eternidade, né? Nós viveremos eternamente com o Senhor. Então esse é o conceito popular. Claro que nós não podemos esquecer que eternidade é vivermos de fato para sempre com o Senhor, mas nem por isso somos eternos. Nós somos imortais. Eterno é somente o nosso Deus, que não tem nem início, nem meio, nem fim. Nós temos um início e nós temos um meio e talvez não temos um fim, claro. Nós viveremos eternamente. Aqueles que não são do Senhor viverão condenados eternamente. Mas nós temos um início, então nós não somos eternos, por mais que vivamos eternamente. E aí ele vai falar que as escrituras, né, usam para explicar esse atributo de Deus, né? É aquilo que o Salmo 90 nos traz, quando fala da eternidade de Deus e da brevidade do homem. Moisés escrevendo ali, vai falar sobre isso, né, que Deus é eterno e que o homem é temporal. O homem ele surge num dia, murcha e no outro desaparece, né? E aí vai falar sobre contar os dias no Senhor para alcançar um coração sábio. Então ele fala que é uma linguagem simples de ser compreendida. A gente entende, entre aspas, o que é ser eterno, certo? Mas nós não conseguimos viver eternamente. Então é necessário ter isso muito claro
essa explicação muito clara. Por exemplo, ele vai falar de Moisés, né? Ele vai falar que quando ele diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E de fato esse conceito ele precisa ser muito bem entendido, né? Não é simplesmente tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. É que as gerações que vieram antes de nós, eles disseram a mesma coisa. E as gerações que virão depois de nós dirão a mesma coisa ao mesmo Deus, que não muda e que é eterno. Então, é simples ao mesmo tempo, a gente precisa olhar de forma mais profunda. Eu não quero entrar na questão filosófica ainda, mas é importante a gente já começar a pensar sobre isso. Veja aqui a pergunta que o Dr. Eber faz. Como o salmista pode afirmar tão categoricamente que o Senhor é o refúgio dos crentes por gerações sem conta? Por causa da relação dele com o tempo. Deus não é afetado pela ação do tempo como nós somos. Ou seja, se ele é Deus ontem e ele não muda e ele é eterno, ele é o mesmo Deus ontem e ele será o mesmo Deus amanhã. Então é desse conceito que o Dr. Weber está tratando, certo? Ele mostra que Deus é um nosso refúgio perene e duradouro, que ao mesmo tempo indica a transitoriedade dos seres humanos, né? Em contraposição à duração infinita de Deus, descrita no versículo seguinte, né? Quando ele fala: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. É justamente a ideia: antes de todas as coisas serem criadas, o Senhor já era Deus. Então, é dentro desse conceito aí que ele está tratando, né? Então, ele vai dizer justamente que Moisés retrata aqui Deus em contraste à finitude temporal do homem, né? Se você pegar a Bíblia, vamos abrir aqui o Salmo 90, deixa eu abrir aqui no computador, fica mais fácil para olhar, menos mão para usar. Salmo de número 90. Vamos lá, Salmo de número 90. Eu quero que você olhe apenas o título da sociedade bíblica aí, tá bom? Só para ver como a sociedade bíblica já tenta retratar já o sentimento do que o homem ele passa. Inclusive ele vai falar sobre isso quando ele fala no verso de número 9, né? Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, né? Ele vai dizer: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos, né? Ele vai falar, por exemplo, no verso 4, né? Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, né? Então ele vai falar justamente sobre o tempo que não influencia o Senhor. E aí ele vai falar justamente sobre esses versos, né, os versos 3, 4, 5 e 6. E ele vai falar: os seres humanos são profundamente afetados, né, pelo passar dos anos, mas não é assim com Deus. Nos versículos 3 e 4, está afirmando o absoluto contraste entre a criatura e o Criador com relação ao tempo, né? E aí ele vai divagar sobre isso, né? Por exemplo, ele vai falar sobre essa linguagem, né, dos 1000 anos, né? A gente sabe que num período de 1000 anos, muitas gerações elas existem. Por exemplo, a base normalmente que se tinha naquela época é que de uma geração para outra eram 40 anos. Então, o espaço de gerações, por exemplo, alguns comentaristas vão dizer que a idade de Moisés é muito bem retratada em períodos relacionados à geração, né? Ele passa 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, volta para libertar o povo, passa mais 40 anos peregrinando no deserto, até o Senhor dar a terra ao seu povo. Então, nós temos essa concepção de 40 anos. Em 40 anos, se você pegar aí 1000 anos, você vai ter muitas gerações dentro, né? Você vai ter, não vou fazer aqui a conta, você vai ter 40, 80, entendeu a lógica, né? 120, por aí vai. Então, você vai ter muitas gerações dentro. Se você pegar, por exemplo, 120, 160, você vai ter 2 gerações no espaço de centena, você tem aí 20 gerações. Mas se você pegar, por exemplo, a geração nos dias nossos, em que nós temos aí pessoas
a média aí de 20, 25 anos, você já tem uma nova geração, isso traz mais gerações. Então a ideia é, o Senhor é o mesmo Deus para muita gente. Essa é a linguagem que ele está usando. Nós sabemos, claro, que 1000 anos é um dia para o Senhor, né? Como é colocado aqui. Então ele é muito. 1000 anos é pouco tempo, né? Em relação à eternidade do Senhor. Vamos ver o que mais. O Deus eterno, para quem não existe passado, presente ou futuro, é o Deus que criou o tempo e que, portanto, existe antes da existência do tempo e existirá mesmo que a noção temporal venha a desaparecer. É a concepção ali do novo céu e nova terra, né? E aí, Dr. Weber, quando vai tratar sobre isso, ele trata sobre a ideia de dias e noites no novo céu e nova terra. A concepção mais difundida é a ideia de um dia eterno, né? É chamado o sábado eterno, né? Não haverá mais luzeiros, a glória do Senhor iluminará a santa cidade, né? Então a ideia é justamente de um dia eterno. E aí, por que essa concepção de dia eterno? Porque a concepção de tempo, ela não mais existirá. Por que nós temos que contar os dias? Por que nós temos que ter essa visão sobre tempo? Então é justamente essa questão que está sendo tratada aqui, tá bom? E aí ele vai então continuar e vai dizer: é por esta razão que para ele 1000 anos não representam nada de significativo, né? Ele vai continuar, vai falar sobre que esse atributo da eternidade, por mais que ele seja relacionado ao tempo, não significa, né, que Deus vive por um tempo ou viverá por um tempo, mas que ele é o mesmo sempre. Esse é o conceito, certo? Porque quando a gente fala de eternidade, a gente sempre vai pensar na questão do tempo em si. E aí o que ele vai nos mostrar claramente é que é a concepção não de que ele tem um prazo de validade, mas é que ele sempre existiu. Ele vai citar alguns textos aqui, eu vou ler então os textos, por exemplo, Jó 36, 26, né? Os minutos da criação podem ser medidos, mas os anos da duração de Deus, sendo infinito, são imensuráveis. Veja esse versículo como ele já é bem filosófico, mas é bem bíblico, né? Os minutos da criação podem ser medidos, mas os anos da duração de Deus, sendo infinito, são imensuráveis, né? A ideia justamente de um Deus que sempre existiu, de um Deus que sempre foi o mesmo e que ele não tem início nem fim, né? Em Deus não há declínio com o passar do tempo, né? Ele não envelhece, né? Isso é Hebreus capítulo 1, verso 12, né? Ele é antes de todas as coisas e o único que essencialmente existe para sempre. Lembrando, ele está falando aqui do Deus Trino, né? A gente sempre fala Deus, Deus é o Deus Trino. E aí a gente já tratou esse conceito antes, né? Quando vai tratar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele vai fazer essa distinção muito clara. Mas aqui, ao falar de Deus, ele está falando da Trindade, tá bom? Ele vai falar, ó, ele sempre foi e sempre será o que ele é. Aí ele levanta uma questão aqui, ó. O curioso é que os deuses dos pagãos não possuem essa característica, porque foram criados pela imaginação humana. E a eternidade é algo que não faz parte da mente humana, porque pertence apenas ao Deus eterno. Por que que os pagãos, eles não têm a ideia de um Deus, eles têm a ideia de um Deus que pode morrer? Por exemplo, você vai pegar a mitologia grega, os deuses podem padecer se os homens criados por eles não orarem, não renderem oferendas, honras ao nome dele. Então, a ideia da possibilidade de um Deus morrer é porque o homem ele morre, ele passa pela morte. Então, o conceito de eternidade ele não é claro na cabeça do homem. Logo, os falsos deuses, sendo criações da sua mente, eles serão criados dentro da limitação da mente. E aí percebam que até os super-heróis, por mais poderes que eles tenham, eles têm as suas limitações, porque a mente do homem é ilimitada, tá certo? Por exemplo, eu estava vendo. Você vai ver super-heróis, né? Por exemplo, o Thor, né? O Thor tem 1000 e tantos anos. O seu pai Odin, não sei nem quantos anos tinha, nunca olhei a identidade dele, né? Mas ele é alguém que envelhece. É alguém que o tempo influencia. O tempo não somente influencia fisicamente,
como mentalmente. Quanto mais velhos eles ficam, mais inteligentes eles ficam, ou mais sábios, né? Não, Deus ele é a mesma sabedoria sempre, a mesma idade, não tem como usar esse termo, né? Mas assim, ele é o mesmo sempre, certo? Deixa eu ver o que mais aqui é necessário. A existência das criaturas é sucessiva, mas a de Deus é permanente, e ele mantém imutável cada uma das suas perfeições, com duração infinita, né? O homem não é à noite o mesmo que ele foi pela manhã. Algo acaba e alguma coisa nova é acrescentada. Cada dia traz uma mudança à sua vida, à sua substância e às suas circunstâncias. Porém, Deus tem o seu ser inteiro imutável, sem qualquer sombra ou variação de dúvida. Deus é sempre o mesmo. E aí ele vai citar, irmãos, Charnock aqui, é num livro que é A Existência e os Atributos de Deus, é um livro em inglês. Ele vai dizer: Deus é a própria eternidade. Deus não é eterno por concessão, mas por natureza ou essência. A eternidade de Deus não é nada mais do que a adoração de Deus, e a adoração de Deus não é nada mais do que a sua existência sem fim. Se a eternidade fosse algo distinto de Deus e não a essência de Deus, então haveria algo que não é Deus necessário para aperfeiçoar a Deus. Como a imortalidade é a grande perfeição das criaturas racionais, assim a eternidade é a perfeição de Deus que dá lustro a todas as outras. Percebam, ele vai falar sobre a imortalidade. É uma coisa interessante essa comparação que ele fará, né? Eu estava assistindo ontem Piratas do Caribe, né? Aquele navegando em águas estranhas, desconhecidas, uma coisa assim. É o capítulo da história, né? Mais trilogia, né? Eu acho que tem 5 filmes. E é quando eles estão atrás da fonte da juventude, né? Ponce de Leão lá é citado. Eles estão atrás da fonte da juventude, enfim. Eles bebem água para quê? Para viverem para sempre. E percebam, até então eles não viviam para sempre, bebeu água da juventude, tem a imortalidade. Então, esse é o conceito do homem de viver para sempre. É você se tornar imortal. O conceito que ele vai dizer aqui é outra coisa. Ele vai falar assim, ó, como a imortalidade é a grande perfeição das criaturas racionais, ou seja, é o ápice, assim a eternidade é a perfeição de Deus que dá lustro a todas as outras. Certo? Essa maneira mais fácil de entender a eternidade, porque está atada ao número sem fim de dias e anos, atada à categoria conhecida nossa que é o tempo. Né? Então ele vai falar sempre essa expressão sem fim, dias sem fim, para nos trazer algo mais próximo, né? Algo mais popular, que é justamente essa questão de nós pegarmos o tempo, e ao pegarmos então o tempo, nós não delimitamos a existência, a duração desses dias, são dias sem fim. Isso para nós é eternidade. Ele vai entrar na questão do conceito mais filosófico, porque é bem mais profundo que isso. Para nós, de forma resumida, então, o conceito popular é eternidade são dias sem fim, certo? Não tem mais dias a se perder de vista, a perder a conta, certo? Inclusive, deixa eu pegar uma situação aqui que eu. Ó, ele vai dizer assim, ó. Essa é a maneira mais fácil de entender a eternidade porque está atada a um número sem fim de dias e anos, atada a uma categoria conhecida nossa que é o tempo. Nesse sentido, portanto, a eternidade não tem começo nem fim, mas o tempo tem ambos, tanto começo como fim. E ele vai dizer, nesse sentido, somente Deus é eterno. Ele já existia quando o mundo foi criado. O mundo foi criado contempore, né? Não intempore, como se o tempo já existisse antes da formação do homem. O mundo é criado e aí, quando ele é criado, o tempo é instituído. O tempo também é criação de Deus, ou seja, ele está dizendo aqui que o mundo, quando é criado, ele não tem um tempo. O tempo, como eu já disse, faz parte da criação de Deus. Todas as coisas que são criadas com o tempo têm começo, desenvolvimento e sucessão de partes. Porém, eternidade, num conceito mais filosófico, não é assim. Deixa eu só lembrar os irmãos, lembrar de forma para ficar bem clara. Por exemplo, quando a gente fala sobre os decretos de Deus, a gente vai usar a expressão na história. Por quê? Porque eles são decretados na eternidade, mas eles se cumprem na história. Se é história, tem passado, tem presente e tem futuro.
Então, quando a gente pega dessa forma, a gente vai ver claramente que o tempo ele existe e ele é aplicado constantemente nos nossos conceitos. Filosoficamente é diferente. E aí eu vou ler algumas citações para não ficar nenhuma confusão em relação a isso, tá bom? E depois eu vou fazer a aplicação. É um tópico menor. O primeiro ele tinha algumas páginas, esse só tem alguns parágrafos, tá bom? Ó, devemos conceber a eternidade como alguma coisa que faz contraste com o tempo e que existe independentemente dele. A eternidade, num sentido mais estrito da palavra, se atribui ao transcendente, ao que transcende, perdão, todas as limitações temporais. Aí Berkoff ele vai citar o Dr. Orr, né? E ele vai dizer, estritamente falando, o tempo tem relação com o mundo dos objetos que existem em sucessão. Deus enche o tempo, está em cada parte dele, mas a sua eternidade, sem dúvida, não é esse existir no tempo. A eternidade é antes que isso, o que faz contraste com o tempo. E aí, o Dr. B vai explicar, né? Para Deus não existe como em nós a noção de passado, presente e futuro. Pois essas categorias são estranhas à ideia de eternidade. São categorias da criação. Quando ele vai falar assim, Deus ele era, ele é e ele sempre será, esse é o conceito popular sobre a eternidade. O conceito filosófico é eu sou. A ideia de que ele é. Por quê? Porque para Deus não existe passado, presente, nem futuro. Para ele é sempre a mesma coisa. Ele sempre é. E a história, eu já fiz isso inclusive, uma vez eu não tenho um papel aqui para ilustrar. Deixa eu tentar aqui, eu tenho um papel aqui perto, mas eu vou tentar ilustrar da melhor maneira possível um instante. Vamos ver aqui, tá bom? Esse papel aqui. Vamos ver aqui, criação. Queda. Vai ficar muito feio esse desenho. Pronto, vamos. Vocês têm que dar um desconto, tá bom? Eu não sei se dá para ver. Tá certo? E nós temos a história mais ou menos, certo? Nós temos aí a criação. Não, peraí, eu estou ao contrário. Temos aí criação, logo depois a queda. Aí nós temos aí as tábuas da lei, a manifestação da lei moral, a lei, o resumo da lei moral, que já está no coração do homem. Nós temos aí a cruz, a trombeta, o ressoar da trombeta e o retorno de Cristo, certo? A história para a gente ela é assim, ok? Esse é o conceito para nós. Por exemplo, se estamos aqui, se nós estamos aqui, estamos, né, entre a crucificação e a volta de Cristo. Antes de alguém reclamar, eu podia ter dito, pastor, bota mais perto da volta de Cristo, eu não sei quando é que é a volta de Cristo, é por isso que eu estou colocando longe ainda, tá bom? Pode ser que esteja às portas aí, a gente não sabe. Por exemplo, aqui, certo? Aqui somos nós, esse é o nosso presente. Veio antes, passado. Depois, futuro. Isso é claro para todo mundo. Só que Deus ele não funciona dessa forma. Vou pegar aqui a história. Estou fazendo aqui o uso de um antropomorfismo, viu? Sei que Deus não tem pé. Seria mais ou menos isso o conceito. Certo? Isso é a história. Aqui é a história, certo? Essa aqui, é a mesma história que eu pintei. E aí é Deus. Ele não tem, a história não tem influência sobre ele.
certo? Ele existe antes da história, ele existe depois da história, ele sempre existiu e ele sempre é o mesmo. Não sei se ficou claro, espero que sim, porque é o melhor que eu posso fazer, porque não teve cadeira de artes no seminário, tá bom? Vamos voltar então. Então ele vai falar sobre isso. Aí veja que ele vai dizer: assim como o tempo consiste na sucessão de partes, de modo invertido, a eternidade é um estado que sobrepassa a ideia de tempo e é vista como uma duração infinita e imutável. Pode-se perceber que, mesmo nessa concepção de eternidade, a noção de tempo está presente, pois usei o termo duração. É impossível tratarmos dessa forma sem usar categorias que nos são próprias. A definição de Berkoff dá também a definição que Berkoff dá também não foge dessas categorias. Aí ele vai dizer: sua eternidade pode definir-se como aquela perfeição divina por meio da qual ele se eleva sobre todas as limitações temporais, todas as sucessões de momentos e goza da plenitude de sua existência no indivisível presente, né? Um presente que não pode ser dividido e que existe eternamente, né? O conceito de atemporalidade. Isso, Zé. Ele é atemporal. A palavra é comumente usada enquanto nós somos temporais. E ele vai falar, por isso, Berkoff diz, a relação entre eternidade e tempo constitui-se num dos problemas mais difíceis da filosofia e da teologia, talvez de solução impossível nas nossas condições presentes, né? Então a conclusão dele é definir de forma profunda, filosófica, a eternidade é impossível. Mesmo, irmãos, que nós, mesmo não, quando nós estivermos diante do Senhor, mesmo assim, vai ser difícil. Por mais, eu já fiz esse exercício de imaginação com o pessoal lá na igreja, por mais que nos fosse dada a oportunidade de nós viajarmos toda a história da humanidade, olhar tudo que aconteceu, inclusive a criação de todas as coisas, presenciarmos como foi o dilúvio, como é que foi a questão da libertação do povo, o Mar Vermelho. Aí a gente vai passando por vários eventos que muita gente tem curiosidade como é que foi, né? Não que não acredite que existiu, mas queria ver. Eu tenho várias coisas que eu gostaria de ver na história, né? Principalmente naquilo que se refere à história da redenção. Mas mesmo que nós façamos essa viagem, que nos seja dado o privilégio de viajar durante toda a história e conhecer toda a história, isso não nos faz entender a eternidade. Não nos faz. Talvez no novo céu e nova terra, a nossa mente ela se abra mais e a gente consiga entender o que é viver eternamente. Mas o que é ser eterno, não. Por quê? Porque nós temos o início. E aí, se a gente vai lembrar ou não desse início, aí é discussão para um outro dia. Mas esse conceito ele precisa ficar muito claro para nós. Tá certo? A aplicação, então. É importante perceber o quanto estão interligados e relacionados entre si os atributos incomunicáveis de Deus. Por exemplo, primeiro tópico que ele vai levantar aqui. Subtópico, na verdade, porque o primeiro tópico é isso. É importante perceber que eles estão interligados e relacionados, os atributos incomunicáveis. Primeira coisa, Deus é eterno porque tem vida em si mesmo. Ele está citando aí João 5,26. Se não tivesse vida em si mesmo, não seria eterno. Ele tem vida em si mesmo, não por participação. Ele é o sol que dá luz a todas as criaturas e é a luz em si mesmo. 2. Se Deus não fosse eterno em sua natureza, ele não poderia ser imutável. É contrário à natureza da imutabilidade existir sem eternidade. Por exemplo, dá um exemplo bem simples. Se Deus ele não é eterno, antes ele não existia e ele passa a existir, digamos, em algum momento da eternidade, antes da criação ele passa a existir. Algo mudou nele. O que é que mudou? Antes ele não existia, ele agora existe. Percebam que o conceito de eternidade, ele caminha de mãos dadas com o conceito de imutabilidade. Então, para que ele seja imutável, ele tem que ser eterno. Porque se antes ele não era, agora ele é.
Ou se antes ele era uma criatura normal e agora passa a viver eternamente, algo mudou nele. É contrário à natureza da imutabilidade existir sem eternidade, porque tudo que tem início é passível de mudança e pode deixar de ser o que é. 3. Se Deus não fosse eterno em sua natureza, ele não poderia ser perfeito. E ele cita Jó 11:7, né? A duração finita é inconsistente com com a perfeição infinita. Tudo que é temporal tem a tendência de não ser perfeito por causa das limitações, né? Tudo que é temporal envelhece, murcha, é imacessível, né? Imacessível é aquilo que não murcha, que não se deteriora. Então, o conceito aí, justamente, de eterno, é que se ele não é eterno, ele não é perfeito. Porque se em um momento ele mudou, ele tem imperfeições. Digamos, ele muda para ser perfeito. Então, em um momento, ele foi imperfeito. Certo? Então, é esse conceito que ele está tratando. 4. Se Deus não fosse eterno, ele seria compreensível. Deus é incompreensível, em parte, por causa da sua eternidade. O que é, por exemplo, discutir lá os postulados de Nicéia, quando trata sobre a Trindade, ele vai dizer assim: Deus não é criado, Deus não é gerado, não é feito, ele sempre existiu. O Filho não foi criado, não foi feito, ele foi gerado eternamente no Pai. O Espírito Santo não foi criado, não foi feito, não foi gerado, ele procede eternamente do Pai e do Filho. O Pai é bom, o Filho é bom, o Espírito Santo é bom, porém não são três que são bons, é apenas um que é bom. Como é que a gente entende conceitos como esse, principalmente a primeira parte, quando ele está tratando aí sobre ser eternamente gerado no Pai? Então é necessário perceber isso claramente, certo? Parte do que nós não compreendemos de Deus tem a ver com a sua eternidade. A ideia de eternidade, embora tenhamos ânsias de entendê-la, foge à nossa capacidade de compreensão. Portanto, a incompreensibilidade de Deus decorre da sua eternidade e da sua independência. 5. Se Deus não fosse eterno, ele não seria onipotente. Essas duas coisas estão absolutamente ligadas, né? Ele pode todas as coisas porque ele é eterno. O segundo conceito que ele vai tratar maior, esses 5 pontos fazem parte da primeira ideia da aplicação. É importante perceber o quanto estão interligados e relacionados entre si os atributos incomunicáveis de Deus. A segunda ideia, então, que ele vai aplicar devemos aprender sobre a importância de o Deus eterno ser o nosso refúgio de geração em geração, e ele está citando mais uma vez o Salmo de número 90, verso de número 1. E aí ele vai tratar de forma muito prática isso, dizendo: é provável que essa expressão tenha sido muito mais significativa para os crentes do tempo de Moisés do que para os cristãos no século XXI. Por quê? Ele vai explicar. Hoje a vida é tão confortável e previsível que não mais necessitamos de refúgio como os homens do passado precisavam. Por exemplo, ele vai dizer, eles não possuíam sequer onde repousar, pois não tinham um lugar fixo de moradia, né? O povo do deserto, eles estavam peregrinando pelo deserto, e mesmo que eles já estivessem na terra e construíssem casas, não é a mesma coisa. Por exemplo, muitos se sentem seguros hoje por quê? Porque moram em condomínios, moram em apartamento, ou se moram em casa de rua, como é meu caso, você vai cercar a casa toda com cerca, vai cercar a casa toda com concertina, você vai colocar câmera de segurança, portão elétrico, o mais rápido possível. Então você tem essas questões muito bem que servem para nos sentir seguro. A ideia do povo do deserto não é essa. Quando Moisés diz, tu és o nosso refúgio de geração em geração, é uma ideia totalmente mais profunda, vamos dizer assim, do que a nossa. Por isso que a gente tem esquecido, às vezes, dessas coisas. Em tempo de pandemia, né, a gente confia mais no que a OMS diz e no que a ciência diz, do que qualquer outra coisa. Eu ouvi essa fala de algumas pessoas, inclusive crentes. Temos que confiar na ciência. Não, nós temos que confiar em Deus. Ciência pode errar, e a ciência já errou em vários momentos. Deus, ele é o mesmo, ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na tribulação. Então é necessário termos isso em vista, né? Ele continua dizendo, viviam no deserto esperando pela terra prometida, hoje temos tudo que precisamos, né?
Se perguntássemos a um nosso contemporâneo sobre o lugar do seu refúgio, ele haveria de responder que é a sua casa, e para muitos é o local onde ele se sente bem, né? O homem contemporâneo perdeu a noção de que Deus é o seu refúgio. No entanto, a despeito de todas as facilidades que dispomos e do desenvolvimento da tecnologia, a fragilidade dos seres humanos é a mesma, e as suas necessidades básicas não mudaram, porque a constituição dela ainda é a mesma, né? Por exemplo, a gente está em dias que a gente não pode sair de casa. Estamos nos vendo aqui. Aliás, eu estou sendo visto por vocês, né? Mas você faz uma ligação de vídeo, você faz uma videoconferência e vai ser visto. Então é necessário ter isso muito claro. É diferente, mas o conceito ele não muda. Ele continua sendo o nosso refúgio de geração em geração. É importantíssimo entendermos que é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre será, e ele sempre será o nosso refúgio. Terceira coisa, quanto melhor for a nossa noção da eternidade de Deus, melhor enfrentaremos as tempestades que possam vir sobre nós, né? Ele vai falar justamente desse refúgio de geração em geração. Então, quando nós entendemos que Deus é eterno e ele não muda, é muito mais fácil descansar no Senhor. Descansar na sua bondade, descansar na sua palavra, descansar em quem ele é. Certo? Eu estou aqui correndo por causa da questão do tempo, certo? Ele vai dizer, por exemplo, Salmo 90, verso 15, né? Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade, né? A quarta coisa que ele vai tratar é devemos considerar a eternidade de Deus para pôr um fim à nossa arrogância, né? Quando nós percebemos que Deus é eterno e que nós somos transitórios, a nossa arrogância ela cai por terra abaixo, né? Por exemplo, ele vai justamente falar sobre isso no Salmo 90, né, que é o texto base para ele nesse tópico. E ele vai falar no verso 5 e 6 ali, né, que o homem passa rapidamente, né, a vida passa rapidamente. Como nós somos limitados, como nós somos temporais, como nós passamos, né, e depois somos apenas para aqueles que ficam uma memória, uma recordação, né. Deus, ele continua sendo Deus. E aí ele, deixa eu ver alguma coisa mais importante aqui. E ele vai tratar sobre isso. A eternidade de Deus, quando comparada à transitoriedade dos seres humanos, sempre trará humilhação a estes últimos, porque sempre os desafiará e os tornará pequenos. Eles nunca estarão isentos da noção de espaço e de tempo, categorias essas sobre as quais Deus os encerrou. Jamais fugirão delas, por isso, eles sempre serão humilhados em sua arrogância. Segunda coisa, irmãos, que ele vai tratar então, nós tratamos aí da eternidade. Na eternidade nós vimos o conceito popular, o conceito filosófico e as aplicações. A outra coisa que ele vai tratar também é o conceito de imensidão. E aí eu vou correr mais, tá bom? A gente já está com o tempo já próximo do fim. Ele vai falar, por exemplo, a imensidão para ele assinala o fato de que Deus transcende a todo o espaço sem ficar sujeito às limitações do mesmo, né? Como Rod diz, né? Imensidão de Deus é o termo usado para expressar que Deus é infinito em relação ao espaço, né? A onipresença já indica que Deus enche cada parte do espaço com o seu ser completo, né? Perceba como são duas questões, né? Por exemplo, ele vai citar Berkhoff e vai dizer assim, ó: enquanto a imensidão dá ênfase à transcendência de Deus, a onipresença, dá ênfase à sua imanência, né? E aí a gente vai ter que voltar a conceitos lá de trás, né? A gente já tratou sobre imanência e transcendência, não tenho como aprofundar novamente, mas lembrando a imanência de Deus é o Deus que cria, é o Deus que interage com a criação. A transcendência é o Deus que está no trono e do trono ele controla todas as coisas, deixando bem claro que ele não faz parte da criação, por mais que ele sustente e governe a criação, tá bom? Deus está imanente em todas as suas criaturas, em sua criação total, mas de maneira alguma encerrado por ela. É aquela ideia que nós falamos, né? O Deus que interage com a criação não é o Deus que faz parte da criação, ele é o Criador. E essa importância de conceito, nós vimos a importância de dar esse conceito para que se perdesse ou quebrasse a ideia de um panteísmo, né? De um Deus que não um Deus que interage com a criação, mas um Deus que faz parte da criação.
Não, Deus ele não faz parte da criação, ele não está na árvore, ele não está na água. Não, a sua glória ocupa toda a criação, mas ele não faz parte da criação, nem está encerrado ou contido na criação, né? E ele vai dizer, quando dizemos que Deus é imenso em relação ao espaço, isso significa que ele transcende o espaço criado, né? Ele vai além, né, do espaço. Ele não se confunde com ele, né? Ele enche, por exemplo, o céu e a terra, mas esses não podem contê-lo, não podem segurá-lo, né? Porque ele está além disso, né? A sua essência não se confunde com a da criação, né? A criação é uma coisa, Deus é outra coisa. Está presente nela por inteiro, mas sem se misturar com ela, né? Então ele vai aprofundar esse conceito nas próximas páginas. E eu queria só ler um versículo aqui para a gente poder ir para o próximo tópico, tá? Os cachorros aqui começaram o negócio. Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei, né? Aí é 1 Reis, perdão, capítulo 8, verso 27, né? Quando fazem lá o templo do Senhor, ali é a casa que tem o nome do Senhor, né? A casa de oração do povo de Deus. Mas nenhum prédio pode segurar o Senhor, né? É daí que nós tiramos, né? Tu não habita em tendas nem em templos feitos por mãos, né? Ele não é limitado. Ele não pode ser limitado, o mais importante, né? Isso é a ideia de imensidão. Por exemplo, quando a gente trata um outro conceito, por exemplo, ó, ele pasma-se ainda mais do que esse Deus possa habitar num espaço menor ainda, que é um templo, que é alguns poucos metros feitos pelas mãos de homens, mas enchendo-a também com a plenitude do seu ser. Essa é a onipresença de Deus. A onipresença de Deus é, por mais que ele não possa ser contido pela criação, ele está em todos os lugares. A ideia aqui de onipresença, é importante sempre lembrar isso, porque a nossa visão de onipresença é poder estar em todo lugar e se teletransportar. Não, ele está de fato em todos os lugares. Ele está aqui, ele está na sua casa, está na casa de outros que nos ouvem, nos assistem, ao mesmo tempo e o mesmo Deus. Esse é o conceito que ele está tratando. Por exemplo, ele vai citar Isaías 66, verso 1 e 2. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés, que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, né? E aí ele mostra aí a imensidão de Deus, né? Ó, eu estou em todos os lugares, onipresença, mas nada pode me conter, né? E aí por aí vai. Deixa eu ver aqui. Atos 7, 48 a 50. Entretanto, não habito ao Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez estas coisas, aí ele cita justamente Isaías, certo? O Novo Testamento também tem o mesmo conceito da imensidão de Deus ao interpretar a passagem do Antigo Testamento, né? Esse atributo é incomunicável, como nós já tratamos. Não podemos ter uma real noção da imensidão divina, porque somos seres criados, limitados, e Deus é infinito. Sabe por que a gente não pode ter um conceito? Porque sequer consegue mensurar na nossa mente qual o tamanho da criação, qual é a dimensão que a criação tem. A gente já está caminhando para o fim, tá bom? Eu vou tratar isso sobre a onipresença, algo menor. O termo onipresença sempre será usado aqui para descrever a característica da infinidade de Deus, que faz com que ele tenha a sua presença plena em cada parte do espaço, né? Ele vai citar, por exemplo, o Salmo 139, verso 7 ao verso 10. Por onde me ausentarei do meu espírito? Ou seja, como é que eu vou sair de mim mesmo, né? Para onde fugirei da tua face, né? Perdão, ele está tratando aqui sobre Deus, perdão. Para onde me ausentarei do teu espírito, né? Mas a ideia de que o salmista Davi, né? Ele não pode ir para nenhum canto que Deus não esteja, né? Para onde fugirei da tua face, né? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá, né? A ideia de que Deus ele não pode sair dele mesmo. E logo ele está em todo lugar. E o salmista, principalmente, não pode sair não pode ir para nenhum canto onde Deus não esteja.
Se eu subir aos céus, o Senhor está lá. Se eu descer ao mais profundo abismo, o Senhor está lá. Não é a ideia de Deus se teletransportando ou seguindo a Davi. É porque a glória do Senhor e a sua presença, ela enche toda a criação, né? Essa é a ideia de onipresença. Veja, não é a ideia de teletransporte, tá bom? Alguns vão pensar dessa forma, né? Olha, ele vai citar. É difícil. Difícil essa barulheira. Né? Vamos continuar lá. Tá encerrando já. Jeremias 23, 23 e 24 diz: Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor? Não sou também de longe? Ocultar-se alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Né? Atos 17, 27 e 28 diz assim: para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, né? Mas é nele, mas ele não faz parte da criação que nós temos sempre enfatizado, né? Nele nós vivemos, nos movemos e existimos, né? Deus está presente em cada parte do universo com seu ser completo. Esse é o sentido da presença. Não é que aqui o pé dele está, o pé esquerdo, ali está o pé direito, não. Todo o seu ser está em todo lugar. Esse é o conceito, então, de onipresença. E aí ele vai tratar outros conceitos. Deixa eu encerrar com isso, então. A gente ganha tempo para a próxima quinta. Na verdade, se tivéssemos mais uns minutos, a gente conseguia concluir tudo. Mas vamos encerrar aqui, a gente já está com 1 hora aí já de estudo, vai estar cansativo já para vocês. Então, irmãos, só concluindo então, nós vimos aí o conceito de eternidade, né? O conceito tanto popular como filosófico, as aplicações de como os atributos incomunicáveis